Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar continuidade aqui na carta aos Hebreus, né? Nós terminamos o capítulo 4 a semana passada, onde começamos a falar sobre o sumo sacerdote Cristo, né? Tendo sido homem como nós fomos, ele pode interceder por nós porque passou pelas mesmas tentações que nós passamos, porém ele não pecou, né? Então ele está diante de Deus dia e noite para interceder por nós, né? Esse assunto vai continuar no capítulo 5 hoje, na carta aos Hebreus, e vai falar muito a respeito de sacerdócio, né? Do sumo sacerdote, de sacrifício, de ordem sacerdotal. Então a semana que vem nós vamos passar o vídeo e vai ficar bem mais claro a questão do trabalho do sacerdote, né? A palavra sacerdote significa sacrificador, aquele que mata a vítima, né? E o escritor aos Hebreus vai dar aqui pra gente hoje, nesse capítulo aqui, qual era para o que apontava esse sacrifício, né? Qual é o significado do sacrifício do Antigo Testamento, o significado da lei litúrgica do templo, né? Tudo isso tem um significado e aponta para algo. Assim como a liturgia da igreja de hoje não é em si aquilo, o ato não está acontecendo ali, está apontando para o ato, é um simbolismo, é um ensinamento, né? A liturgia serve para isso, como um ensinamento para a pessoa que está assistindo ao culto, né? Que está cultuando a Deus. Então, através da liturgia, ela vai vendo a vida de Cristo, o que foi o sacrifício, para onde ela foi, quais são as festas que se comemoram, né? Então, nós comemoramos, por exemplo, a Páscoa, o Natal, o que essas festas significam, né? Esse é o ano litúrgico hoje. Então, aqui no capítulo 5, o escritor aos Hebreus diz assim, no versículo 1: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ele começa nesses 4 versículos aqui, falar do sacerdócio de Israel. Qual que era o trabalho do sacerdócio lá, né? Então ele fala o sumo sacerdote, porque tinham os sacerdotes e dentre eles tinha o príncipe dos sacerdotes, que era chamado de sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. Esse era o único que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, né? E o templo era separado, tinha lá então o sumo sacerdote, como o povo também era pecador. Isso foi instituído por Deus. Ele diz assim: ninguém diz a si mesmo eu sou sacerdote, senão Deus que escolhe. Por isso Deus escolheu no Antigo Testamento a tribo de Levi. E quando o povo sai do Egito, o que acontece? Sai o povo do Egito e Deus diz assim: olha, todo filho primogênito, tanto de homem como de animal, todo primogênito que nascer vai ser meu. Então você teve o seu primeiro filho, você vai trazer para mim. Ele ficará no templo me servindo. A tribo de Levi, que era da onde Arão e Moisés vinham, que era da tribo de Levi, se dispuseram a ficar no lugar de todo primogênito. E aí Deus separou essa tribo de Levi. Disse: olha, ao invés de você dar o seu filho primogênito, a tribo inteira de Levi fica no lugar de todos os primogênitos de Israel. Deus assim o escolheu e fez desta tribo a tribo que ia ser no lugar dos primogênitos. Então você não precisava dar o seu filho. Os levitas já estavam no seu lugar. Então levita são aqui todos aqueles que vêm da tribo de Levi. Ok? Então a pessoa nasceu, que tinha os 12 filhos de Jacó, um dos 12 filhos era Levi. Então os filhos e a descendência, toda a família de Levi era chamado a tribo de Levi, eram chamados levitas. E essa tribo inteira ficou no lugar dos primogênitos.
Então ele diz, ninguém diz para si mesmo, eu vou ser sacerdote. Por isso que quando o reino se dividiu, ok? E o rei do norte de Israel foi lá em Samaria e colocou sacerdotes, ele mesmo elegeu sacerdotes, foi abominação para Israel. Israel se separou, se tornou duas tribos e se tornaram samaritanos, né? Israel não se dava com os samaritanos, inclusive por causa disso, né? Então ele mesmo instituiu os sacerdotes que ele quis, não era da tribo de Levi, não era de nada. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, não podia ser de outra tribo. E tinha todo um ritual, tinha que checar a pessoa, se a pessoa não tinha nenhum defeito. Pessoa que tinha uma unha encravada não podia ser, pessoa que era cego não podia ser, pessoa que tinha qualquer problema na pele não podia ser, não podia ter defeito nenhum para ser sacerdote, né? Isso era o simbolismo de Cristo, que ia ser sem pecado, né? Então, nesses 4 primeiros versículos, ele diz a respeito do sacerdócio terrestre. Por que Deus instituiu esse sacerdócio? Aí ele diz assim, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui nós já estudamos essa parte que Jesus não é criado, ele é gerado, ele é Deus de Deus, luz de luz, né? Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui ele vai explicar algumas coisas. Como ele diz assim, que Cristo, né, nos dias da sua vida, da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como Cristo poderia aprender a obediência? Isso daqui está falando do Cristo homem. Okay? Porque o Cristo Deus não obedece a ninguém, ele é Deus. Ele vai obedecer a quem? Né? Deus de Deus. Mas como homem, ele aprendeu a obediência como? Pelas coisas que sofreu. Não é diferente de nós. Nós aprendemos a ser obediente a Deus através do sofrimento diário. Né? Porque, como diria Santo Agostinho, né? Todos nós temos uma tendência à hipocrisia. Todos nós. Alguma coisinha boa que fazemos, já dizemos, opa, já sou bom, né? Eu sou uma pessoa de bom coração, olha o que eu fiz, né? Então nós temos essa tendência à hipocrisia, né? Todos nós. E então o Evangelho vem justamente nos mostrar isso. E os sofrimentos da vida vêm nos mostrar os pecados, os sofrimentos, as coisas, nos mostrar que nós não somos tão bonzinhos assim, né? Só que Cristo não pecou, mas ele teve que aprender a obediência pelos sofrimentos que ele passou. E tendo sido aperfeiçoado como homem, se aperfeiçoou, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, primeira coisa, Jesus foi ordenado sumo sacerdote. Porém, Jesus não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Então, Jesus não poderia ser sacerdote. Mas ele foi eleito sacerdote segundo uma outra ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro tem que entender o que é ordem sacerdotal para entender isso aqui. O que é ordem sacerdotal? Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 5. Capítulo 1. Versículo 5. Diz assim: nos dias de Herodes,
rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Em algumas Bíblias pode estar escrito do turno de Abias. Não está do turno. Do turno, né? Em algumas está escrito da ordem de Abias, né? Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Então eles eram da tribo de Abias. Da ordem de Abias e da tribo de Levi. Não é? Tribo sacerdotal. Tribo de Levi. Porém da ordem de Abias. Que ordem era essa? Que turno era esse? Vamos lá para o livro de Números. Para entender isso aí. Números capítulo 3. Números? Capítulo 3. Olha que coisa interessante. Versículo 1 diz assim: São essas as gerações de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. São esses os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para exercer o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai. Não tiveram filhos. Assim somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdote diante de seu pai. Então, eram 4 filhos, ok? Que Arão tinha. O sacerdócio era passado de pai para filho, sempre da tribo de Levi, que Arão e Moisés eram da tribo de Levi. O Abiú e o Nadab morreram porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor. O que era esse fogo estranho? Deus disse: quando você for oferecer incenso, põe essa erva, esse perfume e oferece. Não põe nada além disso. Okay? Como era o princípio da ordem sacerdotal em Israel, não podia ter erro, assim como no princípio da igreja, né? Você vê que mentiram para o Espírito Santo, morreu 2 ali, na hora, quando mentiram para Pedro, né? Mesma coisa aqui, foi o Abiú e o Nadab lá, e disseram o seguinte: Deus colocou as ervas e as coisas para fazer o incenso, falou: vamos colocar isso aqui também para ver o que acontece. Fica mais cheiroso. Fica mais cheiroso. Chegou diante do altar, o fogo saiu e matou os 2 ali. Deus falou assim: é para obedecer o que eu falo. E é uma coisa muito interessante. Deus manda nos fazer algo, é aquilo que é para fazer. Nem mais nem menos. Não é? Deus não mandou você fazer aquilo. Deus mandou você ser específico naquilo, porque aquilo que Ele quer que você faça foi para aquilo que Ele te chamou. Né? Eu não preciso querer ter o ministério do outro, porque o ministério do outro é do outro, não é meu. Não preciso querer me intrometer no que o outro faz, porque o que o outro faz é o outro que faz, não sou eu. Né? Então, isso que aconteceu. Mas sobrou aqui dos filhos de Moisés, Eleazar e Itamar. Desses 2, Eleazar e Itamar, nasceram 24 famílias, que foram as famílias dos sacerdotes, ok? Então, o que acontece? Veja que ainda no capítulo 3, vamos lá, versículo... De número? É, de Números ainda. Sim. Capítulo 3, vamos lá para o versículo 23, onde está escrito assim, ó. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson serão responsáveis na tenda da congregação pela guarda do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, do véu, da porta, da tenda da congregação, das cortinas, do pátio, do resposteiro, da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar e as suas cordas. Todo o serviço a eles devido. De Coate, que é uma outra família, originaram-se as famílias dos Anramitas, dos Isaritas. Meu fala Isaritas. Isaritas, algumas traduções são diferentes.
Aí diz assim, dos Gizaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Todos os homens contados da idade de 1 mês para cima foram 8.600. Os Coatitas eram responsáveis pela guarda do santuário. As famílias de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do sul. Então, quando nós continuamos lendo aqui, você vai ver que cada família tinha um tipo de trabalho no tabernáculo de Moisés. Eram 24 famílias. Então, os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas, por todas aquelas coisas. Os coatitas eram responsáveis pela guarda e por outras coisas. E assim vai indo. Nós vamos ler aqui, em todo o desenrolar aqui, cada família era responsável por uma coisa. Outra era responsável por lavar os utensílios, guardar. Cada um responsável. Isso que se chamava... Isso era a ordem que ele está falando aqui. Então, a ordem dos coatitas fazia isso no templo. A ordem dos gersonitas faziam isso no templo. Isso era dividido, a cada 8 dias se trocava a ordem, né, das famílias. Então ia lá, ficava 8. O escritor aos Hebreus está dizendo, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, ele não era levita, ele era da tribo de Judá, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Né? Estou lá no livro de Gênesis. O rei de Salém. Yeah. Depois nós vamos ler no capítulo 7 aqui, ele explicando melhor quem era o Melquisedeque, né? E o que ele fazia, né? E então nós vamos, depois na semana que vem, nós vamos ler no livro de Gênesis, quando o Abraão é visitado por esse Melquisedeque, ok? Está no capítulo 14 do livro de Gênesis. Mas vamos ler já, né? Para a semana que vem fica mais fácil aqui na carta aos Hebreus. Então, veja, Cristo não é da tribo de Levi, não pertence a nenhuma ordem de Levi, mas a ordem de Cristo é a ordem segundo Melquisedeque, que Melquisedeque não era da tribo de Levi. Capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. De Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém. Yeah. Não achei, gente. Aqui, no Gênesis, ainda não existia a tribo de Levi. Ok? Uhum. Porque aqui está falando com Abraão. Abraão não tinha tido nem Isaac ainda. Ok? Então Isaac teve Jacó, e de Jacó que nasceu Levi. Então o vô deles ainda estava aqui, ele não tinha nem filho ainda. Ok? E já apareceu um sacerdote aqui. Então diz assim, então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levantarei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia, nem um sapato. E aí continua dizendo, né? Mas no capítulo 7 de Hebreus, vai dizer justamente a respeito de quem é esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque não é da tribo de Levi, é um personagem que aparece na Bíblia e ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, né? Então o Cristo foi eleito sumo sacerdote não segundo nenhuma ordem levita, não é a ordem aqui da terra do sacerdote terrestre, é a ordem segundo Melquisedeque, da mesma ordem sacerdotal de Melquisedeque, que era sacerdote de Deus Altíssimo, não tem genealogia. Melquisedeque não tem genealogia dele aqui, ele não tem uma descendência sacerdotal, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso Cristo, sendo sumo sacerdote, foi eleito por Deus. Ele diz aqui, nenhum sacerdote é tomado por homem próprio, mas Deus que elege. Deus elegeu os levitas. Então nenhum é tomado, nenhum se diz a si mesmo, mas Deus toma. A Cristo, que era da tribo de Judá, Deus o elegeu sacerdote, não segundo a ordem levita, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? Inclusive tem um hino lindíssimo que se canta, que diz, tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está no Salmo 110, é a coisa mais linda, né? Então, por isso Cristo foi nomeado sumo sacerdote. Então, por isso que ele sacrificou a sua própria vida. Então, está entendido? Quando se dizer que Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer isso aí, que ele não é levita. O sacerdócio dele não é da terra, é sacerdócio do céu. Ok? Vocês estão como crianças precisando de leite, por causa do tempo decorrido. Ou seja, já passou muito tempo, não é para você estar mais nisso, já é para ter crescido. Né? E isso é o que acontece, às vezes, com pessoas em particular e às vezes com comunidades inteiras, que continuam no leite sem crescer, sem buscar as coisas superiores, precisando de leite. Né? Então, o objetivo de quando nós somos salvos, estamos salvos e vamos com o Senhor. Agora, o porquê que devemos continuar perseverantes no estudo da Palavra de Deus, perseverantes na oração e tudo mais? É para o crescimento espiritual, para atingir a estatura de Cristo, para atingir a estatura de varão perfeito. Não ficar como crianças necessitando só de leite. Né? Que é aquela mesma conversa de sempre, que nós sempre temos repetido aqui. Né? As pessoas sempre veem o Cristo como um quebra-galho, sempre veem o Cristo como isso, como aquilo. Doutrinas elementares, que ele vai dizer aqui depois, como batismos e certas coisas, continuam tendo que ser explicadas, porque a pessoa ainda não entendeu ainda o que serve, para que é aquilo. Não é? Então, um puxão de orelha que o escritor aqui dá nessa carta, diz o seguinte: vocês deviam já ter semestres. Não é mais tempo de você ser criança, para ensinar outros. O caminho é esse. Você vai até Cristo, você cresce e você se torna discípulo e depois você vai ensinar outros discípulos. É assim que é o caminho do cristão. Né? Então no capítulo 6 ele continua dizendo assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Agora, olha só que coisa interessante, como está ligado uma coisa a outra. Né? Tem que guardar bem essa palavra aqui, ó. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Nesse versículo aqui, veja bem, não se pode lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, se de novo a pessoa se converteu e você de novo lança o arrependimento de obras mortas, é alicerce em cima de alicerce, essas coisas não se faz, não é? A pessoa já se arrependeu, já é cristã. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu aceitei Cristo 3 vezes na minha vida? Isso não existe. É uma vez por todas, porque Cristo morreu uma vez por todas. Isso é criancice e falta de crescimento na fé. Tem uma igreja que toda vez que a pessoa peca e sai, se afasta e volta, eles batizam de novo. Vai falar justamente isso aqui em Hebreus. Você vê como é que a pessoa hoje está aqui, ela falou assim: mas eu estou me ajustando, eu estou indo para a igreja, eu vou ter que me batizar de novo? Eu falei: não precisa, você já se batizou uma vez. Não, é porque lá na igreja que a gente era assim. Depois, se a gente erra, se a gente peca e volta, e aí a gente... Aí a gente... ela disse que já tinha batizado 3 vezes. Um só batismo. Só? Tá bem? Sabe que isso foi uma das maiores discussões no século 4, 5 da igreja. Foi a questão do rebatismo, porque tinha uma seita chamada donatista, de um bispo chamado Donato, que disse o seguinte: a igreja se desviou. Isso era na África, no norte da África. Ele disse: a igreja se desviou, então nós temos que separar o joio do trigo. Quem vai separar os anjos? O cara não é anjo para separar ninguém do joio do trigo. Né? Uhum. E eles pegavam todas as pessoas da igreja e que vinham para o meio deles e batizavam de novo. Foi o maior... Olha, a discussão é enorme. É um livro dessa grossura.
Você lê só a discussão entre essas pessoas que se batizavam de novo e tal, e aquilo outro, a questão se o batismo é válido ou não, se uma pessoa é batizada em uma seita ou batizada em qualquer outro lugar, se é válido ou não. Se foi batizado em qualquer lugar, foi válido ou não? Essa discussão foi longa, e se não formos entrar nisso daqui aqui, vai um mês só para falar sobre isso, questão de batismo. Por isso que Paulo fala assim de batismos, né? Porque os judeus, a palavra baptizo na Bíblia, no grego baptizo, não é usada somente para o batismo, para o ritual do batismo. Lavagem de mãos que os judeus faziam era chamado baptizo. Aspecto de casa era chamado baptizo. Tudo era baptizo, é batismo, né, que era chamado. Então o que acontece? Paulo fala, não precisamos ensinar mais nisso. O batismo de João e o batismo cristão são dois batismos totalmente diferentes, né? João era o batismo de arrependimento, o batismo de Cristo é para remissão, é outra com coisas diferentes, o batismo da igreja é outro batismo. Então esses batismos é suposto as pessoas saberem, desde o começo. Não é para jogar de Paulo falar, isso ainda mais é suposto estar explicando para vocês, já é para estar buscando coisas perfeitas, coisas superiores, não é? A ressurreição dos mortos, não é necessário estar explicando para vocês que o corpo vai ressuscitar da cova de novo, tal, do jeito que tiver. Quem foi comido por onça também vai ressuscitar, e quem foi comido por peixe também vai, e todas essas coisas. Não é, né? Eu não preciso mais estar explicando para vocês, né? Quem foi cremado? Quem foi cremado, não tem problema, vai ressuscitar também, né? O juízo final, não preciso explicar para vocês que Cristo virá para julgar tanto vivos como os mortos e tal. Essas coisas não é suposto estar explicando mais para vocês, já para vocês estar mestre, né? E eu vou voltar de novo à base para estar explicando todas essas coisas, né? Então, para quem está começando no cristianismo, isso é matéria de fé, de doutrina. Mas a pessoa já passou um tempo, essas coisas já estão na cabeça dele decorado de trás para frente, de frente para trás, igual a tabuada que minha mãe tomava quando era moleque lá. De trás para frente, de frente para trás, e de trás para diante, né? Mas aqui, com os hebreus, hoje não acontece mais isso, né? Mas com os hebreus, estava acontecendo isso, né? Eles não tinham crescido, né? Na fé. Agora, presta bem atenção, lançando novamente, de novo, a base do arrependimento de obras mortas. Agora, olha o versículo 4, como está ligado. E esse versículo 4... muitas vezes é tomado separadamente do versículo 1 e diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que é ignomínia? Tal vergonha, né? Então, olha só, o que a pastora Lúcia disse aqui, ou o vitupério, né? Alguns tomam esse versículo aqui dizendo o seguinte, que as pessoas podem perder a salvação, porque não leram o versículo 1, e a palavra no grego que está aqui, caíram, não é apostasia, o apostatos, né? Desviar-se, afastar-se da fé, divorciar-se da fé, renegar a fé é apostasia, apostatos. A palavra no grego aqui é parapesontas. Uma palavrinha fácil, né? Parapesontas. Parapesontas é caíram, pecaram ou cometeram algum erro. O escritor está dizendo assim, é impossível, pois, que aqueles que de uma vez foram iluminados e provaram a boa palavra de Deus, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Aqui diz o seguinte, lançando de novo a base do arrependimento. O versículo 1, está vendo onde está isso aí? Visto que de novo estarão crucificando para si mesmo Cristo. A pessoa caiu ou errou, como é que você vai batizá-la de novo? Como é que você vai falar para ela receber a Cristo de novo? A pessoa que pecou e caiu, é impossível fazer isso, porque ela já recebeu a Cristo e já se arrependeu. O que ela precisa é confessar o pecado. Isso aqui não está falando de perca de salvação. Quando você pega ele separado, a pessoa fala assim, está escrito aqui que a pessoa perde a salvação. E quando nós dizemos que a pessoa vai perder a salvação, nós vamos contra toda a doutrina paulina, e contra a doutrina do próprio Cristo, e contra a doutrina da perseverança dos santos. Que o Cristo diz, ninguém vem a mim se o Pai não me der, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Minhas ovelhas são minhas, ninguém
poderá arrebatá-las da minha mão. Não é? Então, aos salvos em Cristo são salvos. Você caiu em pecado, não é para batizar de novo, para receber o Cristo de novo. É para você confessar o pecado. E o que estava, provavelmente o que estava acontecendo aqui era isso. Porque no meio judaico havia todas aquelas, como é que fala? Aquela liturgia de batizos. Batiza, lava a mão, lava a pé, lava o corpo e tal, e se purifica, porque está em pecado. Então, por exemplo, quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício pelo povo, o que ele tinha que fazer? Lavar suas vestes, tomar banho e tal, e isso, aquilo, outro, e depois oferecer. O sacerdote não podia tocar um defunto, não podia fazer nada. E mesmo o povo, alguém que tocasse um defunto, o que tinha que fazer? Lavar suas vestes, tomar banho e ficava impuro até o pôr do sol. Isso vem 1500 anos de lei, quando o cara vem para Cristo e diz, eu fui salvo tal, e recebeu a Cristo e se arrependeu, ele pecou, cometeu algum pecado, vem na mente dele o quê? A lei, vou ter que me batizar de novo, purificar e tal, tal, tal. Então ele diz, é impossível você fazer isso, porque se você fizer isso, você está crucificando Cristo de novo. O arrependimento é uma vez só, você recebeu Cristo uma vez só, foi salvo uma vez só e foi batizado uma vez só. Então, se você fizer isso, você expõe Cristo ao escárnio. Alfredo, esse capítulo, esse versículo 4 aí, seria uma base isolada que uma determinada igreja usa para dizer que existe pecado para a morte e pecado para não morte? Exatamente. Aí que a pessoa comete aquele pecado, ele é excluído da igreja para ele não ter mais salvação. Exato. Muita gente fala assim, ó, esse aqui a pessoa perde a salvação. É impossível, a salvação não é dela. Quem deu foi Deus, não é? Então, pecado para a morte, né? Acho que eu expliquei aqui sobre o pecado para a morte. Vocês lembram de eu ter falado sobre o pecado pela morte? Não? Para a morte? Ah, não, nós vamos falar lá quando estiver lá em João. Aquele que pecar para a morte, tal, tal, tal. Vou explicar quando estiver lá em João. Vou deixar no segredo aqui, para todo mundo ficar na curiosidade. O que é o pecado para a morte? Né? O pecado para a morte que João vai falar lá não é o pecado contra o Espírito Santo. É outra coisa. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O pecado para a morte é outra coisa. Legal, vou deixar na curiosidade. Quando a gente estiver estudando a carta de João, nós vamos aprender o que é o pecado para a morte. Ok? Então, um versículo isolado, você vê o que pode causar. Só pode pegar e dizer aqui, ó, aqueles que caíram não tem mais perdão. Não é isso que ele está dizendo aqui. É impossível você pegar e lançar de novo as bases do batismo, porque ela já foi lançada. Se você fizer isso, ele diz aqui, eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, a pessoa que batiza a pessoa 2, 3, 5 vezes, crucifica-se para si mesmo o Filho de Deus. Isso é heresia. Não está isso aí, não. 4. Esse é o 6. 6, 6. 6, 5, 6. Então, 6, 6. isso é heresia e deve ser combatida pela igreja com toda a veemência. Porque muitos que não conhecem se enganam. Né? Tem gente que vai para Israel e se batiza no Jordão de novo. Já viu isso daí? Né? O cara é batizado, é de Deus, se arrependeu de suas obras, se batizou, vai para Israel. Não me batizei no Jordão onde Cristo se batizou, porque é uma nova experiência. Olha o que está dizendo aqui. É impossível fazer isso, não pode fazer isso de novo. Não é? O batismo é um só, uma só fé, um só batismo, uma só fé, um só amor, um só Espírito. Não é? Então, cabe a nós não fazer isso. E o versículo isolado pega outra doutrina que não é bíblica, da perca da salvação, como se fôssemos nós que ganhássemos por esforço próprio a salvação, e não fosse um dom de Deus. Né? A salvação é de Deus, e aos eleitos Deus elegeu, e é uma determinação da soberania divina, e o Cristo diz, ninguém vem a mim se o Pai não me der, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar ele fora. Se você diz aqui, então, a pessoa perde a salvação, você contradiz o que Cristo diz. E a palavra de Deus não há contradição, não é? Então não é isso que está dizendo. E esse versículo aqui dá pano para manga até não querer mais, né? Mas assim, é só ler, né? Como diz um professor meu, eu não sou teólogo, mas eu sei ler, pô, estou lendo aqui o negócio, não é? Está escrito aqui, está escancarado, não é? Não tanto. Mas ele sabe ler, né? Ok? Esse meu professor não é teólogo, mas ele leu e falou, ó,
É estudar. Pô, eu não sou teólogo, mas eu aprendi a ler. Não, mas você falou igual teólogo mesmo, é isso aí que é. Né? Aí, versículo 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente